Feliz no Night! The Legend of Zelda, uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos, onde exploramos dungeons, pegamos uma espada sagrada e somos brutalmente assassinados por um exército de galinhas. Eu sou o Tio Evans e sejam bem-vindos ao Joystick Bugado. Esse é tecnicamente o primeiro vídeo do canal, já que os outros são podcasts, então sintam-se em casa e se preparem para a nossa primeira videocrítica. E hoje vamos falar a respeito do primeiro jogo da série The Legend of Zelda, que é... The Legend of Zelda. Aquele lançado em 1986, e todo mundo se esquece dele depois do tão famigerado e também superestimado Zelda Ocarina of Time. Eu não sei vocês, mas detesto as capas americanas dos primeiros Zeldas. São só os logos de seus respectivos jogos, sem nenhuma informação que faça quem olhe se interessar no título. Parece algo vazio e monótono. Agora, olha essa fodendo obra de arte aí em cima. A capa está gritando, olha aqui essa aventura épica e inesquecível, filha da... É quase impossível não pegar o jogo e entregar a carteira junto com suas roupas pro vendedor e ir jogar. Por que a Nintendo fazia isso com seus jogos quando eles vinham pro ocidente? Sério, por quê? Eu não sei, os japoneses eram péssimos quando tentavam agradar o público americano. Ou vai ver, isso foi decisão de americanos dentro da Nintendo da América. Será? Ah, foda-se. Não tô com saco pra buscar saber disso agora. O que importa é que essa capa é uma das 7 maravilhas do mundo e quem discorda de mim merece beber sangue de morcego. Então chega de papo furado agora e vamos logo para essa nossa videoanálise. Não, o Link não é um Gary Stu. A trama é bem simples, afinal devemos nos lembrar que esse jogo foi lançado nos anos 80. Época onde a maioria das pessoas que compravam um jogo só queriam jogar e estavam um pouco se lascando para quais os motivos dos personagens estarem lá fazendo o que faziam. O enredo se passa no famigerado reino de Hyrule, que a essa altura do campeonato dispensa comentários. É só o lugar onde se passa 99% de todos os jogos da franquia. Governada pela família real que sempre tem uma princesa chamada Zelda. Ocorre que, neste jogo, o reino foi invadido por um exército de criaturas do mal, liderados pelo vilão recorrente de todo o jogo da série, que é o Ganon, um porco demônio gigante que é superestimado por muitas pessoas no meio dos jogadores. Aliás, o antagonista estava atrás de um artefato sagrado conhecido como Triforce, um poder imenso que concede qualquer desejo a quem o reconstrua. Sendo assim, seria uma péssima ideia deixar um ser que come filhotes de pato no café da manhã como Ganon tocar nela. O artefato em questão é composto por 3 partes. São a Triforce da coragem, da sabedoria e do poder. O vilão já tem a Triforce do poder, enquanto que a da sabedoria está sob posse da princesa Zelda. Vendo que a situação estava crítica demais, a princesa quebrou a Triforce da sabedoria em 8, eu acho. 8 pedaços, e os espalhou pelo mundo para atrasar o trabalho de Ganon, ao mesmo tempo que pediu para sua Impa, sua fiel escudeira, ir à procura de um herói de coração puro o suficiente para reconstruir a Triforce e derrotar Ganon. Curiosidade bem rápida, enquanto que nos outros jogos a Impa é uma gostosona, aqui ela é uma idosinha bem fofinha. Enfim, a Impa no meio de sua jornada é encurralada por um grupo de monstros e demônios do mal e é salva por ninguém mais e ninguém menos que o nosso herói com síndrome de Peter Pan chamado Link. E Link decide que irá aceitar a quest de juntar a Triforce da sabedoria, dar um chute na bunda gorda do Ganon e salvar o reino de Hyrule. E o que eu tenho a dizer sobre este enredo? Ele é ótimo! Está tudo muito bem definido e claro desde o início. Você sabe perfeitamente tudo o que precisa saber sobre o mundo e ambiente onde se passa a aventura. O jogo todo inclusive contribui para essa atmosfera de perigo mundo afora, já que todos os cidadãos de Hyrule estão dentro de cavernas embaixo da terra. Você sabe quem é e o que deve fazer, como deve fazer e por que deve fazer. Ao mesmo tempo que Zelda não é só uma historinhazinha genérica de herói que salva a princesa indefesa. Também não é completamente extensa ao ponto de ser um Game of Thrones da vida. É humilde e boa o suficiente para que o jogo se propõe a fazer. E aliás, foi aqui que o Link mudo surgiu, pois o mesmo não fala absolutamente nada em nenhum momento, assim como em todos os outros jogos da franquia. Muita gente reclama disso, pois gostariam de conhecer a personalidade de Link. Mas essa galera não entende que isso é intrínseco ao que torna as narrativas de The Legend of Zelda tão épicas e memoráveis, pois Link nada mais é que uma personificação do jogador, de tal forma que é como se você estivesse lá lutando e desbravando um grande e misterioso mundo. É exatamente por essa razão que no início do jogo damos um nome a ele, ora essa. E é claro que eu sempre coloco José Luiz. E não, o Link não é um Gary Stu. Tio Evans, o que é um Gary Stu? Bom,
É aquele estereótipo de personagem, normalmente o protagonista, que é perfeito demais, que nunca erra, que sempre domina todas as habilidades, que todo mundo quer ser amigo, que todo mundo quer ter filhos com ele, etc. E, em pelo menos 99% das vezes, é só uma alusão que o autor faz dele mesmo como uma forma boba de massagear o próprio ego. Então não falta pessoas dizendo que Link é um Gary Stu, pelo simples fato dele ser o único herói no mundo para derrotar os vilões e por fazer isso apenas porque é o certo a se fazer. Enganam-se! Pois, como eu acabei de falar, Link é um arquétipo do herói avatar, e existe para que você, o jogador, se sinta o verdadeiro herói puro e bondoso dentro dessa jornada. O que acaba fazendo com que o personagem faça parte de você, como se ele fosse uma extensão sua naquele mundo. Logo, todas as vezes que o jogador erra, Link também erra. Portanto, ele não é um Gary Stu, pois é imperfeito e humano. Limpei a barra do Shigeru Miyamoto com essa, hein? Quero parte dos lucros da franquia a partir de hoje, Nintendo. Um jovem rapaz vai enfrentar sozinho um exército inteiro de criaturas malignas e poderosas. O que pode dar errado? Pra quem não sabe ainda, The Legend of Zelda foi um verdadeiro pioneiro e precursor dentro do seu gênero. Afinal, muitas das coisas que vemos hoje nos jogos de exploração e aventura são padrões que foram definidos ou consagrados nesse título. Por exemplo, Zelda foi o primeiro jogo a ter uma bateria de saves, e assim poderíamos continuar de onde paramos na nossa última jogatina. Foi um dos primeiros jogos de mundo aberto e exploração onde não existia uma linearidade de eventos que deveriam se seguir um após o outro, deixando o jogador com toda a liberdade do mundo para fazer a sua aventura do jeito que ele quisesse. Esse foi um dos primeiros jogos que deu grande importância ao inventário de itens, que se relacionam com o ambiente do jogo, auxiliando nas batalhas e na exploração. Até porque uma das coisas que você mais vai fazer nesse jogo vai ser passar um tempão procurando por itens e os usando, e falo isso no bom sentido. O mundo é verdadeiramente grande e não faltam coisas a se fazerem. Eu passei longas horas vasculhando cada centímetro do mapa à procura de passagens secretas, que sempre surgem nos lugares mais inesperáveis, o que às vezes chega a ser um problema, mas falarei disso mais tarde. Matando inimigos para juntar rupees, que é o dinheiro do jogo, para quem nunca jogou. E comprar itens para aumentar ainda mais meu arsenal, como bombas e um escudo que provavelmente é 2 vezes maior que o Link, mas ainda assim é uma ajuda muito bem-vinda. Controlar o nosso herói verde é fácil, podemos movimentar para cima, baixo, esquerda e direita apenas. Não podemos andar para as diagonais, o que em alguns momentos do jogo seria bom, mas não é como se fizesse tanta diferença assim também. O andar dessa jogabilidade é bem simples e tranquila de se fazer, apesar de que em alguns momentos eu tive a impressão de que o Link é meio duro para se controlar. O que sempre me incomodou é o ataque do Link, e o quanto ele é limitado em determinados momentos, já que ele não corta com a espada, mas fura, podendo acertar só quem estiver bem à frente dele, e bem perto também, já que o alcance da espada não é muito longe. Esse tipo de coisa foi melhorada no A Link to the Past e no Zelda de Game Boy, afinal é muito frustrante tentar enfrentar os inimigos só usando a espada nesse jogo, já que não se pode andar e ao mesmo tempo atacar. Isso é uma bosta, porque muitas vezes eu tinha que parar ao lado do inimigo e atacá-lo rapidamente. Não seria nenhum problema se os movimentos dos inimigos fossem padronizados, mas eles são extremamente aleatórios quando andam pra lá e pra cá, e nada impede deles desviarem de você repentinamente, ou de se virarem contra ti no último instante, sem ter a menor previsibilidade disso. Os itens são todos excelentes e extremamente úteis, pode ter certeza que você passará um bom tempo usando cada um deles, já que o ambiente exige isso do jogador, tornando o jogo muito mais chamativo, aliás. O problema é que alguns itens são limitados por conta de erro de programação do jogo, ou por decisões idiotas tomadas pelos desenvolvedores. E na verdade eu acho que essa última opção é a mais verdadeira por aqui. Porra, por que a vela só pode ser usada uma única vez a cada transição de um cenário para outro? Inúmeras vezes eu precisei sair e voltar para o mesmo lugar que eu estava, só para poder usar aquele item. É um saco, afinal a vela é essencial para a exploração, já que ela queima árvores que escondem passagens secretas. Imagina que cada quadrante do cenário tem umas 10 ou 15 árvores para queimar. Se você quiser explorá-lo ao todo usando a vela, terá que sair e voltar para o mesmo lugar 15 vezes para queimar cada uma delas, e encontrar algo que seja útil. Isso se você encontrar, claro. Ok. Eu sei que próximo do fim do jogo podemos conseguir um upgrade para a vela, que a torna muito mais útil, podendo ser usada ilimitadamente sem essa regra tosca que eu acabei de falar. Mas vamos levar em consideração que é perfeitamente possível passar por ele sem pegá-lo, numa das últimas dungeons. E o jogador pode muito bem passar o jogo todo sem nem saber da sua existência, afinal é um upgrade opcional. Fora o fato de que é extremamente difícil pegá-lo no início da jogatina, 99% dos jogadores só conseguem lá pro final.
Esse upgrade é como um policial que chega na cena do crime depois que o bandido roubou, bateu, matou e fugiu. Ou seja, não vai fazer tanta diferença sua presença ali no final das contas. E por que só podemos carregar 8 fodendo bombas? É simplesmente o item mais versátil e útil de todos. Então é essencial usá-lo a todo momento. Porém é frustrante quando sou obrigado a ficar correndo atrás deles, aleatoriamente pelos mapas, apenas pelo fato de que zerei o estoque em questão de minutos. O que não é difícil de acontecer, já que ela serve para abrir passagens secretas. Eu sei que é possível aumentar este limite ao longo do jogo, o limite de arsenal de bombas, fazendo com que possamos carregar mais. Mas ainda assim, além de levar um bom tempo para isso acontecer, não é como se fosse um aumento considerável. Se não me engano, o limite é 18 bombas. A sorte é que em A Link to the Past, eles corrigiram isso também, trazendo um limite inicial de 30 bombas. Mas os outros itens são muito bem introduzidos no jogo. As flechas são excelentes e consomem 1 rupee a cada tiro, o que nunca é um problema, já que é fácil derrotar inimigos que dropam mais rupees. Então tem que ser muitíssimo azarado para ficar sem flechas por aqui. Os boomerangues são ótimos acessórios que, além de terem uso ilimitado, congelam por alguns segundos os inimigos, o que ajuda bastante. Há também itens que são utilizados exclusivamente para facilitar o jogo, como o escudo já citado, as espadas que aumentam o dano causado nos inimigos, uma jangada para atravessar rios, anéis que aumentam a defesa, garrafas que recuperam nosso HP e etc. O jogo também tem um sistema de game over que é muito bom no começo, mas com o andar do jogo ele se torna um problema maior, que é a existência da Demi Lovato. Eu acho excelente o fato de que, ao perdermos todo o nosso HP, somos enviados ao mesmo lugar onde iniciamos o jogo, ou para o início das dungeons, mas ainda com os mesmos itens e todo o progresso que já foi feito. A punição é que ao dar respawn logo após perder, Link volta com menos HP, o que é uma punição justa, e não seria um problema se fosse uma redução equivalente ao máximo de vida. Vejam, ao longo do jogo podemos aumentar o limite máximo da vida de Link, do HP dele. E isso é ótimo. O problema é que sempre que dá game over, ele retorna com apenas 3 corações de HP. 3. No início não é um problema, já que os inimigos iniciais não causam muito dano. Fora o fato que, quando se tem, sei lá, um limite de 5 corações, não é problema iniciar novamente com 3, que é mais da metade. Agora, imagina que frustrante é você ter um limite de 15 corações ou 20 e recomeçar só com 3 numa dungeon com inimigos que só de dar um espirro na tua cara você morre na hora. Pois é, o jogo não só é um cuzão com a gente por conta desse lance das vidas, mas o sistema de dano também é bem cretino. Quando o Link toma um dano, ele é simplesmente jogado com toda a força para trás. Além de que o tempo de invulnerabilidade é extremamente curto, não dando o menor tempo do jogador se situar depois da porrada que acabou de levar. Houveram inúmeros momentos em que eu fui jogado de um lado para o outro, feito de bola de ping-pong, porque tomava dano de vários inimigos, e Yumi jogava para o outro lado, sem nem ter tempo de reagir. Evan, seu noob, esse jogo é hardcore mesmo, você é um chorão. Só está reclamando porque teve dificuldades para fechar o jogo. Isso é jogo de macho. Tá bom, moleque desprezível. Que ainda mora com a própria mãe aos 50 anos. Não é porque um jogo é difícil que automaticamente se torna uma masterpiece intocável. Todo mundo já sabe disso. Apesar de tudo, uma coisa que gostei muito nesse jogo são os inimigos, pois há uma variedade enorme deles, e é incrível como os designers pensaram em cada um para cada ambiente dentro do jogo. E eles não são meros sprites que andam pra lá e pra cá, sem nenhuma diferença que não seja estética. Eles possuem movimentos e habilidades únicas, fazendo com que o jogador tenha que conhecê-los e sempre ter uma estratégia em mente para derrotá-los. Muitos deles também possuem fraquezas e a sensação de descobri-las é bem satisfatória. Lembro que eu penava para enfrentar aqueles inimigos que eram literalmente cabeças gigantes de gato, até descobri que morrem com uma única flecha. Sim, eu fiz uma chacina, e foi a melhor que eu fiz na minha vida. Nos jogos, claro. Aliás, o jogo costuma ser bem generoso quando se trata de dropar itens ao derrotar inimigos. Apesar de todo item custar o olho da cara, não é como se fosse muito difícil arranjar rupees por aí. É só sair por aí descendo a porrada em todo inimigo que você ver pelo caminho. Há outros itens que são dropados quando enfrentamos os inimigos, como um relógio que pausa os movimentos de todos os inimigos no cenário e você pode aproveitar para descer o cacete neles sem se preocupar com nada, e isso é muito útil. Se querem saber, há momentos do jogo em que eu consegui passar dungeons graças a esse item. Também podem dropar Heart Containers, que recuperam um ponto de vida, uma fada que recupera uns 3, se eu não me engano, e 4 bombas para o arsenal.
Dropar bombas nas batalhas seria algo muito mais satisfatório se não fosse aquele problema que eu comentei agora há pouco, por ser relativamente baixo o número máximo de bombas que podemos carregar. Mas, como os itens costumam ser dropados constantemente pelos inimigos, não é lá muito difícil você conseguir encher novamente o arsenal de bombas do jogo. Por fim, as dungeons são bem simples e genéricas, não oferecem desafios muito diferentes entre si. Se tu passar as 3 primeiras dungeons, ele vai pegar o esquema para passar todas. Mas como foram as primeiras de toda a franquia, até que dá para dar um desconto. Afinal, tudo aqui é experimental, e mesmo assim são boas e competentes minimamente. Só que são difíceis pra um caralho. As salas em que o jogador simplesmente trava, e o level design delas é de qualidade duvidosa, pois o jogo simplesmente lota elas com inúmeros inimigos e é quase impossível tu prestar atenção no movimento aleatório de cada um. Chegam a ser mais difíceis que o próprio boss da respectiva dungeon. Ah, e aproveitando que falei em bosses, eles não fedem nem cheiram por aqui. Costumam ser muito fáceis ou muito difíceis. Você nunca sabe se vai encontrar um Yantia ou um Kratos no final da dungeon. Mas, mesmo os mais difíceis não levam muito tempo para serem derrotados. Umas 3 ou 4 tentativas serão suficientes para finalizar o estágio. Ah, e com relação ao fator exploração, como eu tinha dito agora há pouco, eu tenho uma opinião bem polarizada, pois ao mesmo tempo que esse jogo é lotado de passagens secretas, itens escondidos, muitos lugares, segredos, ele também é muito pouco intuitivo, com certos segredos que são quase impossíveis de serem descobertos se você não estiver usando um detonado na hora. Porém, eu tenho que dar um desconto para esse jogo. Afinal, naqueles tempos não se tinham jogos que entregassem uma experiência igual a essa, com um mundo tão grande, para os padrões da época, e com tantas possibilidades de explorá-lo, sendo cada centímetro do jogo um propenso segredo a ser desvendado pelo jogador. E The Legend of Zelda passa essa sensação com maestria. Por um lado, é legal tu saber que sempre que jogar esse jogo, terá uma descoberta ou experiência nova, e apesar de não ter envelhecido tão bem, fica claro até nos dias de hoje porque esse jogo foi tão conceitualmente fundamental nos seus dias. Não é o jogo mais bonito do NES, mas ainda deixa Leonardo da Vinci com inveja. The Legend of Zelda é um jogo muito bonito, tanto para os padrões de sua época quanto nos dias de hoje. Nesse aspecto, podemos dizer que envelheceu muito bem. Há muitas cores que deixam tudo brilhante e chamativo, além de que o tempo que os designers gastaram investindo nos detalhes e efeitos de sombra e luz não está no papel, é realmente uma coisa admirável. Mas, claramente o jogo não extrai ao máximo as potencialidades gráficas do Nintendinho. Podemos ver muitos jogos da mesma plataforma que são mais atraentes visualmente, como Super Mario Bros 3 e DuckTales. Jogos que não só explodiram consoles naquela época porque tiveram gênios cujos QI eram maiores que o número de bugs em Sonic Boom por trás da sua produção. Mas ainda assim, Zelda faz um excelente trabalho e deixa qualquer um satisfeito quando o assunto é gráficos e produção artística. Trilha sonora que varia entre "que gostoso ouvir isso" e "alguém muta esse jogo pelo amor de Deus". Ok, algumas pessoas vão querer me crucificar pelo que eu acabei de falar, mas vamos levar em consideração que, apesar das músicas desse jogo serem boas para sua época, além de marcantes e envolventes, estamos falando somente de 6 músicas que são jogadas no jogo todo. 4 se desconsiderarmos a música da tela de título e a dos créditos. A Overworld Theme e a Dungeon Theme são 2 músicas excelentes, mas elas tocam quase que 90% do jogo todo, de tal forma que havia momentos em que eu preferia mutar o jogo do que continuar escutando elas. É cansativo. Que fique bem claro, eu não estou dizendo que o jogo tem uma trilha sonora ruim, nem medíocre. Pelo contrário, ela é boa, mas é escassa e repetitiva, o que ofusca um pouco seu brilho. Ah, e antes que eu me esqueça, a música da última dungeon é provavelmente a melhor música do jogo. É bem sinistra e tem aquela atmosfera que nos passa uma sensação de perigo e, enfim, ela é muito boa. Por fim, os efeitos sonoros são muito bons também, principalmente quando enfrentamos os bosses, já que eles emitem uma espécie de rugido que, para os padrões do Nintendinho, é bem realista. Ah, fora que o Link dá um xingo sempre que é atingido por algum inimigo. Não dá pra entender o que ele fala nesse momento, mas desde a primeira vez que eu joguei esse jogo eu tenho a impressão que ele tá mandando um vai se fuder bem grande pros inimigos. Ou pro jogador, quem sabe. Não sei. Hora do veredito! The Legend of Zelda com certeza foi um dos melhores jogos de sua época. Executou com perfeição conceitos e ideias que até então não tinham sido aproveitadas com todo o seu potencial. Foram tão bem pensadas que são usadas até os dias de hoje por toda a indústria dos games e por influência desse jogo. Portanto, não se pode negar a importância desse título. Mas, apesar do quão grandioso esse jogo foi nos seus dias de glória, hoje ele é como um Fusca, o qual temos boas memórias, mas está um pouquinho ultrapassado. Porém, mesmo o Fusca sendo um automóvel cheio de defeitos e problemas,
ainda compensa ter um hoje em dia, para muitas pessoas inclusive. Ele não te deixa na mão e ele é um bom carro. Bom, é certo que ele não envelheceu tão bem quanto outros jogos, por inúmeros motivos já citados nessa crítica, mas ainda é bom, e não decepciona quem procura uma aventura em 8 bits, com tudo a que tem direito, um mundo grande e explorável, segredos e passagens secretas, arsenal de itens extenso, muitos inimigos com diferentes habilidades, bosses. Esse é um daqueles jogos que você vai jogar e provavelmente não te marcará tão profundamente quanto outros jogos, mas com certeza vai te tirar bons sorrisos e boas memórias, e isso é tudo que um jogador precisa nessa hora. E a nota final desse jogo é 7,5. E para de me olhar com essa sua cara de pincher raivoso. Eu sei que você fanboy de Zelda vai querer me xingar nos comentários, mas essa é a verdade. Aceite-a, pois ela é a verdade. E vamos ficando por aqui. Se essa é a primeira vez que você está vindo no canal, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever e comentar. E não deixe de acompanhar nossos próximos trabalhos. Eu vou ficando por aqui. Ah, e não se esqueça de visitar o blog do Joystick Bugado. Tem coisa legal pra caramba lá, tem muito material que vocês com certeza vão gostar de ver. Então é isso, até a próxima e tchau!